Terça da Dança oferece apresentações gratuitas, além de ações reflexivas todas as terças-feiras no Teatro Marília, sempre às 19 horas. Olá a todos e todas, eu sou Samuel Carvalho, eu sou artista e produtor da Ciananda. A Ciananda foi convidado pelo Terça da Dança para apresentar o projeto Quarentena. Olá, todas, todos e todes. Eu sou Ana Maria Fernandes, eu sou professora do curso de graduação em dança da UFMG desde final de 2015. E a Companhia Ananda, ela nasceu de um projeto pesquisa que eu realizei, e a Companhia Ananda passou posteriormente a ser um projeto de extensão. É uma companhia que vem criando, fazendo várias criações desde esse ano de 2017, com uma equipe muito grande, uma equipe composta por estudantes do curso de graduação em dança, mas também estudantes de outros cursos, e também por profissionais fora da universidade. E aí, no ano passado, né, em 2020, em março do ano passado, a gente estava apresentando um espetáculo Outras de Nós, no Teatro Galpão, e no Cine Horto, né, Galpão. E aí, no dia dessa apresentação, a gente já estava sabendo que ia fechar tudo, a pandemia já estava aí, e me veio essa angústia, a dor no peito, tanto de ficar fechado, desse isolamento aí que a gente já estava vendo, né, chegar diante de nós. E aí, diante desse panorama tão trágico aí que estava à nossa frente, que a gente nem sabia o quão trágico seria, surgiu a ideia da gente fazer o Quarentena, que foi um dos projetos que a companhia realizou durante a pandemia. E ele veio disso, assim, veio dessa urgência, desse desejo da gente continuar a criar, por também um cuidado com os membros da companhia, para a gente não parar de produzir, de criar, porque quando você é artista, isso é meio que o ar que a gente respira, né? Então, tirar esse ar dessas pessoas era para mim algo muito difícil de pensar, então era uma maneira de proporcionar aí esse espaço de criação para os membros da companhia. Eu sou Ana Paula Santos, sou artista docente em formação no curso de licenciatura em dança, sou artista intérprete e ensaiadora da Companhia Ananda. Olá, eu sou Jo Caravelli, sou artista da dança e produtora na Companhia Ananda. Trabalho atualmente com jovens, adultos e crianças com deficiência intelectual, e estou desde o início da Ananda aí, que está completando já 3 anos. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Câncio, eu sou artista do corpo, educadora, produtora, também faço parte da Ciananda e estou aí, formei em dança na UFV, voltei para BH e agora estou com essa galera incrível da companhia. Bom, agora a gente vai exibir o vídeo que a gente produziu para o Terça da Dança. Ele foi editado pela Juliana Câncio. Ele é um compilado dos vídeos que a gente produziu durante esse período, durante a quarentena. Deixa eu dizer que te amo.
Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Então, o projeto Quarentena, ele durou 2 meses e foram produzidos mais de 200 vídeos. E a ideia, então, era essa produção de vídeos de 40 segundos dos dançarinos que fariam alguma coisa, né, como a gente pôde ver aí nas imagens, podia ser uma dança, mas podia ser alguma coisa do cotidiano. Depois do Quarentena Ciananda, Ana Maria sugeriu que a gente fizesse um trabalho parecido com a comunidade da UFMG, com os alunos e funcionários. Então, ela sugeriu que a gente começasse a produzir um segundo projeto, que estava dentro da mesma lógica de vídeos de 40 segundos, produzidos dentro de casa, e a gente intitulou de Quarentena Bis. Nesses vídeos, assim como a Ana colocou, os alunos e os funcionários da UFMG, né, começavam a participar e gravavam os vídeos a partir de ações que eles criavam dentro de casa. Como uma grande parte também era artista, então a gente vê no Quarentena Bis artistas, esses alunos, né, dançando ou até mesmo fazendo leituras dramáticas, ou a gente também vê outros funcionários, por exemplo, fazendo colagens de imagens
Então, o Quarentena Bis entrou para também contribuir nesses lugares da pessoa estar em ação, né? E não chegar num lugar de inércia. O projeto foi criando asas e surgiu um projeto da UFMG chamado Mostra Universidade e Cidade, e a gente entrou para poder fazer parte da programação. E a ideia do projeto era fazer justamente essa relação, esse diálogo de produções da comunidade acadêmica com produções da comunidade de Belo Horizonte. Então, a gente criou aí a terceira continuidade do Quarentena, e surgiu Quarentena na Tela. Então, a mesma ideia de vídeos de 40 segundos, a gente, em contato com os centros culturais de BH, a gente deu esses mesmos comandos, né, vamos dizer assim, essa ideia para a galera fazer 40 segundos de vídeo, e que elas poderiam fazer o que quisesse. Assim. Então, podia ser no dia a dia, indo trabalhar, dançando em casa, escrevendo, recitando, cantando, e foi muito interessante, porque aí a gente da produção trabalhou no lugar de edição de vídeo, o Vitor Drummond criou uma outra logo que tivesse a ver com a cara desse projeto também, então foi muito bacana isso. E aí o projeto Quarentena na Tela, que teve essa parceria com a Universidade Cidade, o foco, a gente, na produção, a princípio o foco era, a princípio não, sempre foi os centros culturais. Então, a gente uniu forças com os coordenadores e coordenadoras dos Centros Culturais de Belo Horizonte. Foi muito importante toda essa manobra e a continuidade assim, do que era feito e que foi encerrado por causa da pandemia e por causa desse isolamento, né? A gente teve muita participação com várias vertentes de arte, então, assim, vídeos com pessoas idosas, com trabalhos manuais que elas exerciam nos centros culturais, música, a gente teve manifesto de poesia, manifesto do que é a dança e do que era essa reverberação nesse isolamento para cada participante, cultura popular, com os projetos de carimbó de cada centro cultural. Para a gente também, como artista, e a gente na produção, foi assim uma ampliação de diverso, de ver realmente como é que é a diversidade dos centros culturais e como é que é a potência quando a gente consegue unir tanto o nosso trabalho de produção quanto o trabalho dessa diversidade do trabalho periférico do que acontece aí na cidade de Belo Horizonte. Primeiramente, eu gostaria de falar da Ciananda, da importância dela na minha formação enquanto artista docente. Falando muito da minha trajetória de sentidos e afetos dos processos em dança, que resultou hoje na minha pesquisa de conclusão de curso, licenciatura em dança. E quando surgiu essa proposta dos projetos do Quarentena Bis, do Quarentena na Tela, foi um respiro no meio do confinamento. O isolamento social ele trouxe muitas reflexões, não só para mim, imagino que para todo mundo, para todos, assim, sobre a existência, sobre o ser artista, sobre o ser docente, sobre a educação, sobre tudo que estamos vivenciando agora. E esse projeto foi uma oportunidade de organizar as ideias. Nós que trabalhamos com dança, eu que trabalho com dança, produzir essas reflexões em movimento foi muito importante para mim. E os projetos também foram uma oportunidade de encontrar as danças, conectar reflexões, momentos que você estava ali no isolamento, no distanciamento social, e você sentia saudade de um amigo, de uma amiga, e você falava assim, vamos gravar um vídeo? Vamos. E quando você se conectava, dançava, você conectava as duas danças, você percebia que não era à toa, era um encontro que acontecia nesse momento. Então, falar sobre a Ciananda, falar sobre Quarentena Bis, Quarentena na Tela, é falar sobre sentido, sobre afeto, que são duas coisas que são muito importantes na minha formação e no meu ser artista-docente, que eu levo em consideração na minha atuação profissional. Bom, eu sou também aluno do curso de dança da UFMG,
Bom, e a Ciananda, para mim, ela é algo essencial para o meu processo assim, de formação, porque ela me possibilitou informações e uma nova forma de entender a arte, de ver a arte num lugar que até então eu tinha experimentado pouco, que é o lugar de produtora. Assim. E aí a gente esbarra diretamente com o projeto Quarentena. Quando a Ana Maria pensou o projeto, eu tinha acabado de me colocar à disposição da CIA para atuar de forma mais efetiva. E aí a Ana Maria me ligou falando que queria montar o projeto, perguntando se eu queria ser bolsista do projeto. E eu topei, porque aí eu ia desenvolver uma coisa que eu já estava querendo, que era o lugar de produção. Uma contribuição muito importante que a companhia enfatizou na nossa formação, que é pensar diversidade na dança, nos corpos, nas nossas criações, no nosso pensar dança, pensar arte. Então, falar sobre acessibilidade e diversidade na formação de uma professora, de uma artista, é muito importante. E quando a companhia trouxe essas questões, os projetos de extensão trouxeram essas questões, eu comecei a perceber ausências que antes eu não percebia. Lugares que são essenciais, e essas ausências trouxeram incômodos e energia motriz para produzir, para pensar isso dentro da arte, dentro da dança, dentro da escola, dentro de outros espaços que a gente ocupa quanto artista docente. A companhia ela sempre foi pensada num lugar de corpos diversos, de um acolhimento e de um fazer a partir da diferença e da diversidade. Isso eu acho que é uma identidade do nosso trabalho, e aí, com isso, né, consequentemente, toda a questão da acessibilidade nos é muito importante. Então, a companhia ela vem também se fortalecendo nesse lugar, a partir de formações que a gente, aos poucos, a gente está tendo, está promovendo, de audiodescrição e de Libras, e um pensar artístico também para esse lugar acessível e diverso. E aí a gente falando um pouco dos projetos Quarentena Bis e Quarentena na Tela. Do Quarentena na Tela especificamente, a gente já trabalha para poder divulgar um produto mais acessível, né? Quando a gente entrou em contato com os centros culturais, essa diversidade que era muito latente na Companhia Ananda, de corpos mistos, de várias artes, ela foi pensada. Então, a gente está agora no processo de formalizar esses vídeos que já estão divulgados e tornando eles mais acessíveis, né? Com a audiodescrição, que é uma ponte aí que a Ciananda ela vem construindo aos poucos e tem como um foco importante, assim, né? De tornar tudo muito mais acessível, assim, para qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de diversidade. É uma meta constante aí da companhia. A gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas, assim, né? Então, eu tenho essa questão da diversidade, da acessibilidade, uma coisa muito linda, que quando tem 2 anos, vai fazer 2 anos que eu estou na companhia, 1 ano de presencial, 1 ano de tela, né, de virtual, e é muito legal perceber, assim, tanto de formação e acessibilidade, leitura corporal, e eu assim, meu Deus, como assim, né? Então, chegar na companhia ampliou, assim, total minha visão, e juntou muito com o que eu penso do que é o trabalho do artista, do dançarino, da dançarina. Então, é muito potente, assim, esse lugar da companhia, aos poucos a gente vai entendendo, né? Cada projeto, cada trabalho, de onde que veio, sabe? Quem que está contribuindo. Então, isso é muito, muito forte. E aí, falando do Quarentena, esse lugar tá com a mesma sensação, esse lugar do desespero, porque foi desespero, foi medo de que eu vou fazer e tal.
E essa ideia da Ana, da gente produzir dentro de casa, foi muito legal para mim, me ajudou a tirar alguns apertos do coração, em vários momentos, e foi o que me instigou também a dar continuidade nos projetos pessoais, assim. Mas foi uma sementinha para a gente conseguir cada um também brotar, e algumas pessoas também, tipo, de pensar assim, nossa, tá na hora de eu parar e respirar, e rever, e refletir, enfim, cada um foi pegando o que dava, né, para esse projeto. E é bonito ver, né, que aí se vocês entrarem na nossa página, vocês vão ver o quão diverso foi, né, tipo, um comando, uma ideia, tanto que ela se desdobrou, porque nós somos pessoas múltiplas, né, cada um com sua singularidade, enfim, então é muito legal esse projeto, muito bom fazer parte. Bom, então, a Ciananda agradece novamente o convite feito pelo Terça da Dança, pela Patrícia Manata, pela UFMG, pela coordenação de dança, e a gente vai pedir para vocês acessarem nossas páginas no Instagram, no YouTube, e é isso. Agradecer a Ana Maria, a Jo Caravelli, Juliana Câncio, Ana Paula Santos e toda a CIA pela participação dos projetos. E é isso. Obrigado, gente. Até breve. Obrigada. Olá a todos e todas, eu sou Samuel Carvalho, eu sou artista da dança e produtor aqui em Belo Horizonte. Também sou estudante do curso de dança da UFMG e hoje a gente está aqui reunido para apresentar um projeto que foi desenvolvido com essa equipe. E, inicialmente, a gente quer agradecer ao convite, né, do Terça da Dança, da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, da Patrícia Manata, da UFMG e da Coordenação de Dança pela oportunidade. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Cossi. Eu trabalho com audiovisual e sou aluna do Teatro Universitário da UFMG. E eu colaborei nesse projeto com a produção, direção e especialmente na captação de imagens e na edição. E aí, pessoal, sou o Vitor Drummond. Como de comunicação, trabalho como roteirista, editor, redator, um monte de coisa. E aí, no Mamãe Eu Quero Dançar, eu estive junto com a Ana Luísa, né, por boa parte do trabalho de edição, de filmagem, de roteiro. E é isso. Olá, sou Elise Pittenger, sou professora de violoncelo na Escola de Música, na UFMG, e eu fui um dos coordenadores desse projeto e também tomei conta da direção musical, a parte musical no vídeo Mamãe Eu Quero Dançar. Ei, pessoal, meu nome é Sara Brito, sou artista da dança, trabalho com danças populares aqui em BH e também sou aluna do curso de dança da UFMG. Nesse videodança que hoje a gente vai mostrar para vocês, eu atuei como intérprete, colaborei com o roteiro e com a edição. E é isso que vocês vão ver agora.
Eu Quero Dançar, que foi, na verdade, a terceira colaboração entre alunos, professores, integrantes da Escola de Música e da Escola de Belas Artes. Essa série de colaborações inicialmente começou com o convite da Mostra Universidade e Cidade, que foi um projeto do Espaço de Conhecimento da UFMG, um projeto que tinha em vista a ideia de conectar trabalhos das comunidades de Belo Horizonte, de vários bairros, e também junto com a universidade, e também levar produções da universidade. Com a pandemia, a gente acabou direcionando nossos projetos mais por vídeo, por projeções, etc. Eu vi na minha tela, na reunião, a Raquel Pires Cavalcante, que é uma professora da Escola de Dança, e sempre tive a ideia de montar colaborações entre a Escola de Música e a área de dança, mas realmente na correria do dia a dia, nunca achei esse tempo até tudo parar e a gente não poder mais fazer concertos e a gente ter que olhar para outras maneiras de montar projetos artísticos, né? Outros caminhos de criar expressões artísticas. E foi nesse contexto que a professora Raquel e eu começamos a colaborar. Recebemos um convite de participar numa atividade amostrinha, uma atividade educacional, queria levar um pouco de nosso trabalho dessa mostra para uma plateia infantil, mais infantil, um workshop e uma mostra que aconteceu né, no Zoom, na tela, mas com a ajuda da equipe educativa do Espaço de Conhecimento. A intenção era que a gente fizesse um videodança que pudesse se relacionar um pouco mais, interagir um pouquinho mais com o ambiente infantil. E pensando na mostrinha que era Universidade, Cidade, a gente pensou como seria esse novo olhar para a cidade, sendo que está todo mundo dentro de casa. Então, que tipo de cidade é essa que aconteceu durante a pandemia, né? A cidade que a gente vê da nossa janela. E a gente começou um processo de busca de alguns desenhos. A gente convidou algumas crianças para poder então fazer esses desenhos e trazer para a gente poder criar a partir desses desenhos, né? Os desenhos eles foram recolhidos dos meus alunos do 5º ano da Escola Estadual Getúlio Vargas. A gente já estava fazendo um trabalho de desenho dos pontos turísticos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que eles tinham na memória. Começou a pensar em como seria dançar com os desenhos, né? Talvez desenhar e compor o espaço da tela com os desenhos que a gente estava recebendo. Então, a gente fez essa brincadeira em que eu escolhi alguns desenhos e alguns pedaços, né, dos desenhos, algumas partes. Então, uma flor que alguém desenhou, uma casa que outra criança tinha desenhado, e a gente começou a compor um outro desenho, um desenho que só era possível nesse cenário aqui do virtual. Acho que a primeira parte do videodança, a gente pensou em trazer algumas brincadeiras do universo infantil, como Escondeu, Achou, como Pega-Pega. A gente trouxe esse tipo de movimento para a primeira parte do videodança, em que cada um estava dançando em um lugar e a gente, ao mesmo tempo, queria tentar dançar juntos. E aí, depois, entra um terceiro momento do videodança, do Mamãe Eu Quero Dançar, que é quando a gente praticamente vira um videogame, né? A gente vira um desenho, na verdade, uma fotografia, e a gente começa a se movimentar como se fosse um boneco infantil, uma boneca reta, né? Que fica... Quando uma criança vai brincar de casinha, vai colocando a boneca para caminhar, vai andando para lá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o lugar desse tipo de projeto, desse projeto especificamente, desse tipo de colaboração na formação do aluno, né, nas atividades como estudante na UFMG.
posso dizer, simplesmente pensando, né, na experiência dos meus alunos ao longo desse último ano, os contatos que eles tiveram com dança foram muito interessantes, porque somos todos artistas, mas as linguagens e abordagens de gesto e movimento para o dançarino são diferentes do que as linguagens do músico. E eu achei isso suficientemente interessante que eu estou tentando levar essa colaboração para dentro da sala de aula. E a ideia é de ter uma troca entre músico e dançarino. Obviamente, a gente quer ver isso acontecendo presencialmente, mas está sendo bastante interessante nesse formato. Essas videodanças têm um papel muito interessante na questão de democratização de nossa produção na universidade. Tem uma acessibilidade desses vídeos que às vezes a pessoa não vai conseguir numa sala de concerto, não vai conseguir ver uma apresentação no palco, mas tem celular. Eu já articulei esse projeto para repensar um pouco a educação, repensar um pouco abordagens pedagógicas. Me lembro de ter começado com algumas disciplinas já tratando dos assuntos, né, de videodança. Então, eu vejo uma preocupação do corpo docente da escola de trazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo e como aprender com isso, né? Como a gente pode pensar a partir disso. Então, a gente teve disciplinas de videodança, a gente teve uma que a gente está encerrando agora, de oficinas digitais para crianças. Então, existe uma problematização desse contexto que a gente está passando por ele agora, né? Então, acho que Mamãe Eu Quero Dançar, ele vem justamente assim, como mais um elemento, né? Mais um processo que veio em decorrência desse caminho, né, que a gente veio seguindo aí com a graduação, e com certeza vem agregar bastante, né? A gente vai descobrindo, vai pensando, vai refletindo, vai inventando, e um elemento que eu acho importante ressaltar é isso, dessa rede que a gente vai formando, né? Para mim isso foi muito, muito enriquecedor, né? Bom, além de estudante do curso de dança, né, da UFMG, eu também sou pedagogo e sou professor regente de uma escola estadual em Belo Horizonte. Os desafios que surgiram, né, nesse período de quarentena foram diversos assim, para a educação. Tive que descobrir outras formas de atuar, de trabalhar. O que eu experimentei aqui no Mamãe Eu Quero Dançar, o que eu experimentei no projeto Arcos, Portas e Janelas, contribuíram para me levar para dentro da escola onde eu atuo também. Então, consegui trabalhar diversos elementos presentes aqui nesse projeto dentro das propostas da escola estadual. Porque a videodança tem isso, né? Porque ela não é uma arte isolada, ela consegue fazer a junção, né, trazer esse hibridismo, né, de diversas áreas. Então, eu acho que é fantástico mesmo a gente trabalhar essas linguagens transversais, né? Principalmente nesse momento da digitalização, de uma grande digitalização da sociedade. Então, assim, por um lado, isso pode trazer muita coisa ruim, mas se a gente vier para um lado de como que isso pode nos enriquecer, né? Como que a gente pode se reinventar e fazer com que isso seja bom. Ou seja, a gente está juntando aqui várias áreas, né? A gente tem música, dança, audiovisual, teatro, juntar tudo isso e produzir alguma coisa interessante, né? E esse processo, especificamente, foi muito legal, porque o universo infantil é muito lúdico, né? Então, é o universo da imaginação, da fantasia, e isso casa muito bem com o audiovisual, porque o audiovisual ele tem ferramentas que proporciona a gente fazer muitas coisas que não existem no mundo real. Os desenhos, né, o roteiro partiu dos desenhos, então a gente se encontrava digitalmente, né, virtualmente, para poder falar como que a gente vai criar, e os desenhos iam chegando e a história ia se modificando. Então, assim, eu achei que foi um processo muito gostoso.
Trabalho com comunicação e com roteiro, e isso normalmente tem uma tendência das coisas terem muito cognitivo, né? Uma ação que tem uma reação, uma coisinha aqui tem uma coisinha explicada ali e tal. E a vida não é assim, né? E a videodança dá essa possibilidade de trabalhar essa sensação mais do que cognição, assim, né? Uma junção de desenho, de rapidez, de música. A gente não está explicando nada ali, não tem nada que a gente quer ensinar, assim, especificamente, né? Mas a gente quer que as pessoas sintam e vejam e se sintam com vontade de fazer algo parecido. Essa narrativa que não precisa ser muito, pode vir muito de uma sensação, de uma emoção, que eu acho isso muito legal. Esse trabalho que é realmente coletivo, e não coletivo enquanto discurso, mas é um coletivo assim, de confiar no que o outro sabe fazer. Então, por exemplo, a gente passou o vídeo para a Elise, ninguém deu uma direção para a Elise. A gente sabia que ela ia fazer alguma coisa, e aí veio o processo criativo dela, assim, que muda o que a gente... Talvez mude o que a gente tinha pensado. Então, tem uma edição que foi um processo criativo da Ana, que talvez mudou o que eu tinha pensado, e alguma coisa que foi minha mudou o que eu tinha pensado. A dança da Sara, que não foi no mesmo lugar, e junto com a dança do Samuel, então mudou algumas coisas. E aí eu acho muito legal, muito potente quando esse processo é muito coletivo, em que uma coisa muda a outra, sem ter essa coisa de tem que ser assim, porque senão vai dar errado. Mas uma coisa muda a outra e no fim das contas aparece uma coisa muito massa, assim, né? Bom, com essa fala, eu agradeço novamente a equipe do Terça da Dança, agradeço novamente a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, agradeço ao UFMG e à Coordenação e Dança pela oportunidade. E é isso. Obrigado, professora Elise, pelo convite sempre dos projetos. Sou muito grato em te conhecer. Obrigado, Ana, Sara, Vitor também pela parceria. Seguimos em rede, como Sara disse, e é isso. Obrigado. Nossa tristeza constante é viver na incerteza da vida. Não saber para quem de nós o sol nascerá, ou como nascerá, se nascerá entre grades celas frias e cheias de vários nós, que quem deram fosse na garganta, que o choro afrouxasse e aliviasse o aperto no peito, esse aperto que só se vai quando quem está atrasado chega. Não há nada mais confortante que o barulho da chave rodando na porta da sala. Eu vendo essa cena, rotina, penso que se minha mãe não chora hoje, logo outras choram. E que choro é esse que se vai e não há registros? Que choro é esse que escorre e só há traço de sal? Sal que só se movimenta com os ventos das lembranças. Caem nas feridas arquivadas e negligenciadas pelo Estado e ardem eternamente. É o choro que risca só a face preta. É o choro que não sai dos olhos de qualquer um. É o choro que a gente aprende a segurar e seguir a vida. É o choro que precisa ser falado, registrado, enxugado. É o choro que precisa deixar de escorrer e começar a importar. Eu me importo, nós importamos. O projeto Precisamos Chorar Nossos Mortos é um projeto de extensão vinculado ao curso de dança da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem como norte o trabalho poético de luto das mortes decorrentes da situação pandêmica e de patologia social em que nos encontramos atualmente. A aposta do projeto é que a gente possa mobilizar com ele e investir numa poética do cuidado. E a aposta também é que a gente possa oferecer um horizonte de resistência a esse afeto generalizado da indiferença que tem tomado conta do nosso tecido social. Eu acho que é importante a gente lembrar que nenhuma sociedade sobrevive a tamanha generalização da indiferença. Então o projeto, ele é uma aposta de que a gente, ao não naturalizar essas mortes, que a gente possa encontrar, a partir de um trabalho de luto, dar um lugar ao ausente. E dar um lugar ao ausente é o que a arte não cansa de fazer. Então,
é investir mesmo, né, na arte como um espaço de aposta em que a gente possa encontrar novas invenções que nos permita encontrar uma forma de lidar, de estar à altura do nosso tempo, de lidar com essa questão, sem que seja pela via da naturalização e da indiferença. Investir em outras formas de sensibilidade que sejam uma espécie de reação a essa atrofia da sensibilidade que a gente tem percebido a partir desse afeto da indiferença. A arte sempre foi o lugar privilegiado de uma transformação a partir de uma ética poética da existência. Ou melhor, a partir de uma ética estética da existência. A arte sempre foi esse horizonte de transformação. Que a gente tenha essa força nesse momento para promover essas transformações, porque elas implicam que a gente esteja aberto para promover uma transformação na nossa própria sensibilidade. Oi, eu sou Gui Augusto. Eu participei do projeto Precisamos Chorar Nossos Mortos, enviando um vídeo poesia e também na construção do projeto gráfico para a página do Instagram. E falando um pouquinho sobre o projeto gráfico, foi uma alegria ter recebido o convite da Carla para poder construir, porque a gente já estava compartilhando várias questões sobre esse momento delicado em que a gente está vivendo e da nossa preocupação sobre os efeitos ao longo prazo dessas perdas que nós estamos tendo nesse momento difícil e da dificuldade extrema, né, imposta sobre os nossos corpos de processar essas perdas, simbolizá-las e encontrar um destino para isso, né? E o projeto gráfico reflete um pouco isso, porque ele é a imagem de uma pessoa sentada num banco olhando para um espaço vazio. Ele traduz um pouco esse apelo do projeto a respeito da urgência que se fará sobre nossos afetos e nossos corpos, de não abrir mão de processar as nossas perdas, os nossos lutos que ainda estão por vir, né? No sentido de permanecer como lugares que vão precisar da nossa dedicação, da nossa sensibilidade, para não serem esquecidos e não serem de novo, né, ocultados e a gente passar por cima deles como se eles não tivessem existido.
quando ela trouxe, né, a proposta, eu como aluno me senti muito, muito interessado e abraçado, assim, porque eu estava num momento mesmo de grande reflexão sobre a pandemia, sobre pessoas que estavam morrendo, e isso foi me dando uma necessidade de produzir artisticamente, de me envolver com essas questões artisticamente, né? Então foi muito interessante porque realmente foi uma possibilidade de chorar, de entrar em luto, de refletir, né, sobre esse momento. Precisamos Chorar Nossos Mortos é um projeto que ele toca profundamente, sabe? Ele toca no sensível. E fica o convite para todo mundo, né? Assim, não é um projeto só para quem é artista ou do meio artístico, né? É para todos. Se você quer se expressar nesse momento de alguma forma, né? Trazer o seu luto como música, dança, movimento, escrita, estamos super abertos para receber, sabe? Porque nós estamos em luto, né? Nós estamos chorando artisticamente, produzindo artisticamente corpo, movimento e luto, né? Olá, meu nome é Lara Barcelos, sou de Berlândia e participei do projeto Precisamos Chorar Nossos Mortos, não só, mas principalmente porque eu perdi uma prima para Covid em setembro, depois dela ter ficado 35 dias na intubação, na UTI. E elaborar esse luto também foi elaborar toda essa angústia, todo esse processo de receber boletim diário, de receber ligação de médico, de ficar aquele clima fúnebre em casa, né? Eu moro com a mãe dela, minha tia. Então, também elaborar esse processo de ver uma mãe perdendo sua filha mais nova, e como as mulheres da minha família se reorganizaram a partir da morte da minha prima, enfim. Elaborar esse sentimento, elaborar esse acontecimento como dança, como movimento, como expressividade, né, como expressão, foi muito necessário para eu poder ancorar naquilo que eu acredito, naquilo que para mim faz sentido. O projeto Precisamos Chorar Nossos Mortos é importante para resgatar a nossa humanidade e o sentido de estar na vida. É muito importante elaborar essa dor para transformar ela em uma ação, em algo para além dela, né? E se responsabilizar também dessa dor. E sempre que eu tô triste, que eu tô angustiada, eu vejo os vídeos do projeto, os vídeos que eu fiz, os vídeos de outras pessoas, porque isso me ajuda a fortalecer esse sentimento de transformação do sofrimento, do luto mesmo, em luta. E de não perder a raiva e a indignação que eu tô sentindo. Canalizar isso da melhor forma possível, como resistência, como luta. É um projeto sensível, muito bem elaborado, que me fez refletir muitas coisas. Seguimos.
você vier, pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. Se a chuva cair